Análise de As Palavras. É um filme que conta a história de um, dois ou três escritores, ou talvez seja só um. Será que é um só contando ou será que são três? Isso nós vamos estar descobrindo no decorrer do filme. Aqui nós vamos ficar com o que? A gente pode aprender desse filme, que eu acho que é muita coisa, bastante coisa. É um filme que mostra a resistência, dificuldade e o alto preço que a gente paga para adultecer ou por não adultecer. Então, para começar aqui a te explicar o meu ponto de vista do filme, eu queria te propor uma frase. E o que eu acho é que a gente aprende bem no filme e que é a nossa felicidade, ou seja, a felicidade é proporcional ao seu tamanho. Falam muito sobre isso. Então, Dani, o que você está chamando de tamanho, Dani? A sua estatura. A gente percebe que o Harry, né, que é o primeiro protagonista ali do filme, que aparece pra gente, ele é uma pessoa com dificuldades de adultecer, uma pessoa desequilibrada na questão do adultecer. Então, ele quer ser escritor, aparentemente, ele é um bom escritor, mas é um escritor mediano e não está muito satisfeito em ser um escritor mediano. E acho que é importante a gente olhar ali nessa história, é que se repete em muitos filmes e em vários momentos também das nossas vidas. A gente vai ter aquela oferta, né, pra gente ser o dono do nosso próprio tamanho, né, escolher o tamanho que a gente quer ser, né, mas pra gente abrir mão de alguns valores para ser do tamanho que a gente gostaria de ser, né, e aceitar essa proposta de ser do tamanho que nós achamos ideal para nós podemos precisamos pagar o preço de algumas coisas. E as pessoas acabam misturando essa coisa de pagar preço ou custar a sua felicidade, a nossa felicidade. E é aqui que entra a fala de um senhor sábio, e ele diz o seguinte, que é a frase que eu falei que ia falar para vocês. A minha trajetória pode ter amado mais as palavras do que a mulher, mas ela não me inspirou. Então, entenda só, a minha trajetória foi ter amado mais as palavras do que a mulher que me inspirou. Então, o livro, que é o livro de sucesso do filme, conta a história de um soldado que ele passa, né, a se casar com a Célia. Ela é uma francesa e é uma história de amor de um casal onde que perde o filho. E o Bert Hellinger, ele fala que geralmente quando um casal perde um filho, dificilmente eles conseguem ficar juntos, pelo preço que custa elaborar essa perda. E mais uma vez vemos que o Bert sabe do que ele está falando mesmo, porque não é fácil. Então a gente vê ali que o casal não conseguiu permanecer, né? Muito bem, ela perde essa filha, né? Ela perde e não consegue elaborar essa dor. Ela para de elaborar a dor e ele simplesmente começa a escrever um livro. Então ele já estava elaborando a dor de ser um escritor. Então veja só, o livro dele é o filho que ele perdeu. E ela perde a filha e ele vai até lá e mostra o livro para ela, numa tentativa de que ela percebe que ele também sofreu, né, lendo o livro, a história como se fosse do filho ali. Porque essa é a grande questão. Essa mulher se sentiu sozinha na sua dor, mas ela conseguiu restabelecer o seu destino, estabeleceu, né? E não teve arrependimento de escolher, e simplesmente ela foi, por mais difícil que foi. Então é uma pessoa difícil, ele é uma pessoa muito difícil, que colhe resultados que ele escolheu para a vida dele. Ela consegue estar seguindo, mas só que ele não. Então uma coisa muito importante também que eu lembrei, que é uma coisa séria do Bert, que é a questão do destino. Olha só, um aspirante escritor escreve um livro que é um grande sucesso e ele perde o livro e um outro escritor encontra o livro que carrega uma densidade de uma história que precisa emergir. É muito isso que a gente trabalha na constelação, o segredo que a gente precisa emergir.
sabe que precisa ser falado, né? E nós precisamos simplesmente seguir o destino. E quando nós falamos isso, muitas das vezes o destino não vai, o fluxo da vida não vai, porque nós estamos emaranhados. Porque, na verdade, ambos padecem do mesmo mal, que é a vaidade. Então, olha só, o livro custou o amor dele. Então, qual é a minha proposta aqui nesse filme? É você olhar para essa questão de estatura, a estatura de alguém, olhar para o tamanho de alguém e falar: esse aqui é o meu tamanho, esse aqui é a minha possibilidade, esse aqui é o que eu escolho. Quantos casais, né, que é o tema do filme, quantos casais não conseguem ter uma vida feliz e próspera porque um dos dois não consegue aceitar o próprio destino e o próprio tamanho? Então, essa reflexão que eu queria estar deixando aqui para vocês, né? Para que o amor dê certo, é preciso que ambos tenham disposição de lidar e aceitar com o outro, lidar com o próprio destino e aceitar o próprio tamanho, certo? Então, até o próximo filme. Tchau, tchau.